Quero dizer à igreja antes de orar, o mesmo Deus que estava com Daniel, ele se faz presente aqui nesta manhã, e você entrega a tua confiança no Senhor, coloca o teu coração. Muitas das vezes, eu já passei por isso, rapidão, a gente entra para dentro do templo, e simplesmente entra como se fosse dentro de um templo, e a mente fica ansioso, pensando lá fora, preocupado com o que vai acontecer. Você sai daqui da mesma forma que entrou. Mas quando você entra aqui dentro e você fala com esse que livrou Daniel da cova do leão: toma conta do meu pensamento, sonda o meu coração, eu preciso de ti, liberta-me das coisas lá de fora, pois agora o meu momento é contigo, Deus. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair de forma diferenciada, transformada, impactada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem trabalha é o Espírito Santo de Deus, quem faz a obra é Deus. Porque se Daniel tivesse preocupado com outras coisas, ele seria devorado, mas a confiança dele estava em quem? Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso e santo. Ouvimos, Pai, louvores aqui nesta manhã, ouvimos palavra da parte do Senhor. Até ouvimos, ó Pai, que pessoas pegas de surpresa, sentem um frio, um calafrio dentro de si. Mas é o Senhor quem capacita, pois a palavra vem de ti, Senhor. E aqui estamos nesta manhã com um propósito em te adorar. Espírito Santo, tenha liberdade, usa o teu filho mais uma vez, ó Pai. Assim como o Senhor sempre tem usado ele nas tuas mãos. E aqui estamos ansiosos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai, aquilo que eu e a tua igreja precisa e necessita ouvir nesta manhã. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e pela tua igreja, se faz presente nesta manhã. Usa o teu filho mais uma vez em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu oro e peço, amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, que o nosso irmão Mateus escreveu. O seu capítulo é o 14 e o verso é o 22. Bom é estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio. Meu filho, no domingo passado, como ele não para de correr dentro da igreja, irmão, os obreiros, eu falo aos obreiros, vocês podem passar a mão nele aí, passa a gravata, viu? Carrega ele no ombro, joga no colo da mãe dele, ajuda ela, porque ela não dá conta não. Trupicou nos pés ali, sentou a testa, né, na quina da cadeira, abriu um buraquinho ali, correu para o hospital preocupado, chegou lá a doutora, que nem o pastor disse, falou, não, vou colar a testa dele aqui, tá resolvido, colou, chegamos na casa do pastor, o menino danou correr de novo, né, pastor? Tem jeito não, misericórdia, Jesus. O Teilo é benção, o Teilo vai ser um profeta, o Teilo vai ser um pregador da palavra de Deus. Quem encontrou o texto, diga amém, eu vou para o céu. Você não vai para o céu não, né, irmão? Você não falou, vai melhorar agora. Só os bonitão vai dizer, eu vou para o céu. Vocês estão me vendo bem aqui? Aham. Glória a Deus. Tá bom. Capítulo 14, versículo 22. É só para chamar a sua atenção aqui para mim. Vocês viram que eu estou careca, irmão? Minha esposa falou, rapa careca. Brincadeira. Aí, pastor. Imitando o pastor aqui. Eu tenho por certeza que Deus tem uma palavra boa para o seu coração. Você crê? Amém. Diz assim o texto sagrado. Logo a seguir. O som tá bom aqui, varão. Não baixa não, senão eu vou ir atrás depois, tá? Logo a seguir. Isso, só tira a microfonia. Fiquei com voz de pregador aqui, viu, profeta? Ó, tá bom. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no e fosse adiante dele para o outro, enquanto ele despedia as. Podei vos assentar. E não economiza glória não, tá bom, servo?
Só quem concorda que Jesus é bonito, diga glória a Deus. E quem veio receber bênçãos do céu, diga amém. Glória a Deus. E Jesus está aqui para conceder o que você veio buscar. Queridos, em uma certa tarde, Jesus recebeu a notícia que o seu primo João Batista havia sido pelo rei Herodes. João Batista sendo morto pelo rei Herodes. Jesus se entristece com o seu sangue. Ele se entristece, se entristecendo, ele se retira. Nem na multidão foi para um lugar deserto, mas a multidão que seguia Jesus, observando Jesus, estava se retirando para um lugar deserto. Começa a seguir Jesus, porque onde Jesus estava, tinha um segredo, ele tinha algo diferente, ele tinha uma palavra que transforma. A multidão seguiu Jesus. Jesus olha para a multidão, sente compaixão, sente amor dela. Ele observa que a multidão tinha muitos enfermos, tinha pessoas atormentadas, tinha espíritos imundos. Jesus sente compaixão quando era adulto mesmo, te coloca no lugar. Jesus sente compaixão, entendeu? Da multidão. Jesus, você dá risada, né, irmão? Jesus começou a curar os enfermos, Jesus começou a libertar os oprimidos, e aquilo era bom. Jesus se alegrava em ver as pessoas sendo transformadas, em ver as pessoas sendo libertas. Mas ao chegar da tarde do dia, tinha muita gente em volta de Jesus, em um lugar distante. Os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Mestre, Senhor, despede a multidão para que eles vão pelas cidades, aldeias e comprem comidas para eles se alimentarem. Chegou a noite, o povo tinha que se alimentar. Jesus olha para os discípulos e fala: não é bom que esse povo vai pelas cidades, voltem pelas suas casas de barriga vazia. Dê vocês alimento para eles. Os discípulos olham para Jesus e falam: nós não temos condições de alimentar esse povo, é muita gente, e a gente só tem aqui, mestre, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos não dava para alimentar aquela multidão. Jesus ordena aos discípulos, dizendo: pede que esse povo se assente sobre a relva do campo. E assim se sucedeu, o povo se assentou sobre a relva do campo, e a ordem de Jesus foi essa: traga os 5 pães e os 2 peixes até mim, porque eu irei fazer um grande milagre. Os pães e peixes chegam até as mãos de Jesus. O texto diz que Jesus, ele faz uma oração ao Pai Celestial e entrega os cestos de pães e peixes novamente nas mãos dos discípulos. E os discípulos começam agora a andar pela multidão, e o povo tirava um pão, tirava um peixe, e o texto disse que os discípulos fazem isso por aproximadamente 5.000 pessoas, tirando pães e peixes e se alimentando. Jesus aqui estava ensinando, dando uma lição para os seus discípulos, que o obreiro, ele tem que estar preparado, como Paulo fala para Timóteo: se apresenta a Deus aprovado, como um obreiro que não se envergonha, que maneje a palavra. Ou seja, o Senhor estava dizendo: vocês têm que estar preparados, vocês têm que estar prontos para alimentar o meu povo. E o alimento que o Senhor tem para essa manhã, para a nossa vida, é esse: é pão, é palavra. Peixe, que nem o pregador diz, fala de louvor. Pão fala de palavra. E eles fizeram um levantamento
fora velhos e criança, com 5 pães e 2 peixes multiplicados, Jesus fez um milagre extraordinário e alimentou mais de 5.000 pessoas. Isso é um grande milagre. Você não deu um glória. Você tem poder para multiplicar $1, fazer 2? Não tem. Então glorifique a Ele, porque o Deus que pega do pouco e faz ser muito está presente. O Deus que tira do monturo, do pecado, do charco de lodo e coloca para se assentar entre os príncipes, Ele está presente aqui no nosso meio. Mas quem sabe a tua fé é pequenininha. Isso, e você diz: eu não vou alcançar o meu milagre, mas o Deus que multiplica a fé, faz o azeite transbordar, está presente aqui no nosso meio. E eu vou dizer, Ele não desampara. E Ele não manda para casa de barriga vazia, não. Eu não sei qual é a preocupação que você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei o que aflige a tua alma. Eu não sei o que te entristece. Eu não sei o que te fez parar. Eu não sei o que te limita. Mas de uma coisa eu sei: o Deus Todo-Poderoso está presente aqui nessa manhã. E se você puder levantar uma das mãos, glorificar a Ele, eu profetizo que o milagre chega, o milagre chega, a providência chega, a multiplicação vai acontecer nessa manhã na sua vida. Cadê aqueles que acreditam nessa palavra? É Maragababachúria. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tempo chuvoso, eu falei: amor, não vamos para a igreja não, vamos ficar em casa. Mas o Espírito de Deus tocou em mim do nada, 9h30, eu disse: vamos. Nem que a gente chegue atrasado, mas vamos para a igreja. Enquanto as irmãs do círculo de oração louvavam, eu sentia a presença de Deus. Eu tenho certeza que o céu vai abrir aqui e vai se manifestar sobre vidas. O texto diz que após esse grande milagre, Jesus dá uma ordem. E há um ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem. A ordem de Jesus foi: entra dentro do barco e atravessa para o outro. Você conhece o texto, a história é conhecida. Os discípulos decidiram obedecer, jovens. Entraram dentro do barco, e barco representa a igreja. Eles entram dentro do barco e eles começam a atravessar para o outro lado. O mar aqui significa em Apocalipse povos e nações. E os discípulos estão dentro do barco que representa a igreja. Ou seja, a igreja está atravessando povos e nações para anunciar o evangelho. E o texto diz que Jesus decide ficar com a multidão. Enquanto os discípulos estão dentro do barco, começando a travessia, Jesus fica no meio da multidão para despedir o povo. E o texto diz, irmãos, que no início dessa caminhada os discípulos estavam animados. Eles remavam, Jesus deu a ordem: vamos atravessar. E atravessando o barco, os 12 juntos, o texto diz que lá no meio do mar, as ondas se levantaram contra aquela embarcação. O vento começou a soprar com mais força. E aonde Jesus está, em terra seca, em um monte orando, enquanto a igreja está açoitada, passando por lutas, passando por dificuldades. Os levantes e o vento forte aqui que soprava contra aquela embarcação, essas provas, essas invertidas do inimigo, dia após dia, a igreja passa. Assim como o evangelista Fabiano, em sua ministração que eu assisti, ele disse que Jesus diz que no mundo teremos aflição.
mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu. E como Ele venceu, eu profetizo que você vai vencer essa prova. Você vai vencer esse vento que se levantou contra a sua embarcação. Mas a ordem de Jesus aqui foi: entra no barco e atravessa para o outro lado. A palavra de Jesus é maior do que qualquer outra limitação. Jesus não disse entra no barco e no meio do mar afunda, não. Jesus deu a palavra de ordem no início, e a ordem foi essa: você vai entrar, mas você vai chegar do outro lado. Eu sei que o que você passa aqui nessa terra não é fácil. Eu sei que a mudança de vida que você fez é grande. E muitos chegam a pensar: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz a coisa certa em estar aqui? Porque eu não vejo a provisão de Deus. Eu não vejo a providência do Senhor da minha casa. E o momento é esse de aflição. O momento é esse de angústia. E o momento é de voltar para trás. Lá eu era mais feliz. Mas se você chegou até aqui, é porque a palavra do Senhor está se cumprindo na sua vida. O interessante é que no meio do mar, as coisas começaram a dar errado. Você já observou que assim como um jovem, assim como uma criança começa o ano letivo, vai para a escola, e no início de tudo, ele está animado, o primeiro dia, a primeira semana, acorda antes do despertador, vai para a escola, é tudo novidade, conhece amigos novos, está animado com esse ano que está enfrentando, é tudo novo. Mas quando chega no meio do ano, o desânimo bate. Para que esse negócio de estudar? Não vou precisar disso estando nesse país. É o país das oportunidades, como muitos dizem. E o sentimento é: eu vou parar de estudar, vou arrumar um trabalho e vou ganhar o dólar. Sendo que não é esse o momento que Deus quer que você viva. O momento que Deus quer que você viva é que você permaneça. É que você continue tendo foco. Observou que o início do casamento é bom? Enquanto está namorando é mão dada no shopping, para baixo e para cima. Meu amor, minha namorada. As publicações são frequentes. É flor, é presente. Mas quando o pastor chega no meio, já não tem mais esse negócio de andar de mão dada. Já não tem mais meu amor, não tem publicação, porque acostumou com esse negócio. E Jesus quer que você permaneça como você começou. E muitos acontecem isso, a prova é tão grande, a dificuldade é tão grande que ele acha, se ele ou ela pular do barco, lá fora vai ser melhor. Eu vou reconstruir de novo. Eu vou começar de novo. Vai ser o mesmo propósito. No começo vai ser bom, mas lá no meio vai começar a apertar de novo. Vai chegar o momento que você vai querer desistir. Mas eu te confronto nessa manhã. Não é melhor você dizer não para Satanás e para essa proposta maligna que está no seu pensamento? E você bater o pé e dizer: eu vou vencer esse momento.
Melhor dizendo, nós vamos vencer esse momento juntos. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, se você tem coragem, olha e fala, nós vamos passar esse momento difícil juntos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. A ordem é essa, não pula do barco não, santo. Não pula do barco não, santa. Não é hora de abandonar o ministério não. Não é hora de sair de casa não. Permanece firme que do outro lado tem terra firme. Evassúria. Que presença é essa, Jesus? Jesus te trouxe aqui nessa manhã para você lembrar do propósito do início. Lembra do começo de tudo. Que você vai suportar esse momento difícil que você está passando. E no meio do mar, quem sabe aqui, André decide pular do barco porque ele entendia tudo de mar e sabia nadar. Eu pulo aqui, atravesso, chego do outro lado. Mas o propósito de Jesus aqui para a vida dos discípulos não era de se afastar, pular e chegar sozinho, não. O propósito de Jesus aqui era que todos permanecessem juntos dentro do barco e chegassem junto do outro lado. Mas chegou um momento que a embarcação ia perecer. Eles pensavam que era o fim. E é nesse momento que Jesus decide entrar em ação. Eu estou aqui nessa manhã para te lembrar que é nesse momento de dificuldade. É quando você pensa em desistir, você está um fio de cabelo para jogar tudo de lado, que Jesus vai se manifestar na sua causa. É nesse momento de aflição que o milagre vai chegar. Jesus diz, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então alegra sua alma nessa manhã, porque eu posso te abandonar. O seu parente pode te deixar de lado, mas Jesus não te abandona por nada. Jesus não te deixa só, nem sequer em um momento da tua caminhada. Então é para você se alegrar nessa manhã. Existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que caminha lado a lado com você. Pode chorar mesmo, Jesus está falando contigo. O Espírito Santo vai tocar em muita gente aqui nessa manhã, porque Ele te traz aqui hoje para lembrar você que o que Ele te prometeu vai dar certo. Se a promessa for de homem não vai dar certo, mas se a promessa for de Deus, os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Reage nessa manhã, reage nessa manhã. O barco vai afundar, aí lá vem Jesus por cima daquilo que te causa medo. Lá vem Jesus caminhando sobre o seu problema. Lá vem Jesus caminhando sobre a sua dificuldade. Imagina isso aí. Aquilo que te assola, aquilo que te causa medo. O Deus que você serve caminha por cima de tudo isso. O Deus que você serve caminha por de tudo isso. E quando Jesus se aproxima, não chega. E quando Jesus se aproxima do barco,
os discípulos sentiram medo e começaram um por um a dizer, e você conhece o texto, é um fantasma que está se aproximando. Mas aí Jesus olha para eles e diz, tenham calma, porque sou eu. Aí Pedro toma a cena, e Pedro disse, é o Senhor mesmo. Me permita, Senhor, e ter contigo por cima das águas. Tinha 12 discípulos, mas somente um tomou a decisão de caminhar por cima das águas e viver um momento ímpar com Jesus. Essa prova que Jesus permitiu chegar na tua casa é para você se aproximar dele nesse momento. Porque quando tudo está indo bem, nós estamos distantes do Senhor na oração. Estamos distantes do Senhor na leitura da sua palavra. Estamos distantes do Senhor nos cânticos da harpa cristã. Mas Deus permite dados momentos na nossa vida para nos trazer para perto dele. E o que está acontecendo contigo, mulher de Deus? O que está acontecendo contigo, homem de Deus? O que está acontecendo contigo, jovem de Deus? Não é nada mais do que Deus te trazendo para perto dele. Não é nada mais do que Deus querendo ter um momento de intimidade com você. E está dando certo. Não se engane, está dando certo. Pedro pede, Senhor, me permita caminhar por cima das águas. Os 11 discípulos ficam apavorados. Pedro é doido. Olha o pedido ousado que Pedro faz. Eu costumo dizer, se você estiver disposto a andar contramão esse mundo, fazer o que ninguém quer fazer para agradar a Deus, Deus vai fazer por você o que Ele nunca fez para ninguém nessa terra. E Jesus diz, Pedro vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Observa que Pedro pede. Mateus 7,7, Jesus diz, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, abrir-se-vos-á. Para que você saiba que Deus está escutando as suas orações. Para que você compreenda que o Senhor está atento ao seu clamor. A resposta que Deus traz para muitos aqui nesta manhã é essa: caminhe um pouco mais para perto de mim. Você está muito distante da minha glória. Você está muito distante da minha presença. Chegue mais para perto. Desfruta daquilo que eu tenho para você. Aleluia. E Pedro começa a caminhar e ele estava indo muito bem, viu? Caminhando por cima das águas, foco em Jesus. A visão de Pedro estava em Jesus. Porque funciona mais ou menos assim quando nós temos foco. Quando nós temos um propósito no nosso coração e Deus te lembra disso. Você disse a Deus quando chegou nesse país que você ia ficar tanto tempo e você ia voltar para casa. Se você atravessasse o México, você iria fazer isso e isso para o Senhor. E a pergunta é essa: você está cumprindo com o que você disse para Deus? Foco, propósito, objetivo, e Deus vai honrar a tua vida.
Pedro estava muito perto de Jesus, mas Pedro começou agora a olhar para o lado, olhar para o outro, tirar o foco de Jesus. Tem muita gente que na igreja é assim: não vou ser crente porque a irmã faz isso, não vou ser crente porque o irmão faz isso. Você viu o que ela está usando, você viu o que ela está passando, é um escândalo, enquanto Jesus está olhando para você e dizendo: foco, rapaz, foco, rapaz. Eu não vim aqui nessa manhã para bater em ninguém, eu não vim aqui nessa manhã para criticar ninguém, eu vim aqui nessa manhã para bater no inferno e trazer uma palavra de ânimo para o teu coração. Porque nós não precisamos de A ou de B criticando as nossas falhas. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que nos aproxima de Deus. Que quando nós esquecermos do nosso propósito, esse amigo do teu lado vai olhar e dizer: você foi chamado para isso, rapaz. Levanta a cabeça. Eu tenho um amigo que eu amo no Brasil. E em vez em quando ele me manda áudio que parte o meu coração, pastor. Meu amigo pastor Roger prega muito, um homem de Deus, humilde, simples. Mas ele sempre me fala: maninho, a gente não tem valor para esses líderes. A gente dá de tudo, busca a Deus, se dedica, e nada acontece com a gente. Mas esses charlatões aí por fora crescem, dá certo. E o Senhor sempre coloca em minha boca uma palavra de ânimo para a vida dele. E eu disse para ele: Deus, um dia, se você permanecer simples e humilde, tendo compromisso com a palavra de Deus, um dia o Senhor irá te dar um nome, rapaz, porque você é diferente dos iguais. Eu venho nessa manhã para te lembrar: você é diferente dos iguais. Você é um Pedro de Deus. E quando Pedro olha para as lutas, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Imagina aí, é muito simples essa cena. As ondas encobrindo o barco, o vento soprando com força e Pedro afundando. Você se identifica com isso? Você já teve momentos assim aqui nesse lugar? Já passou por isso na sua história? Pedro passou por isso. E quando Pedro pensou que era o fim, Pedro olha para Jesus novamente. Enquanto ele estava olhando de um lado para o outro, ele estava afundando. Mas quando ele voltou os seus olhos para Jesus, ele gritou por socorro. E ele diz: Senhor, me salva. E a Bíblia disse que Jesus estendeu as mãos, pegou na mão de Pedro e colocou de novo ele de pé sobre as águas. É só um momento que você está passando. É só um momento que você está enfrentando na sua jornada. É para testemunho maior do que Deus vai fazer contigo. Jesus hoje está pegando na mão de muita gente que estava afundando. Você se recorda que você era mais crente? Se recorda que você era mais sensível à voz do Espírito Santo? Se recorda que na oração do pastor a sua carne estremecia? Se recorda que enquanto os hinos da harpa era entoado, as lágrimas corriam em seus olhos?
Mas a onda, o vento, o mar se aproximou. A sua fé começou a esmorecer e você começou a afundar. E o seu nível era para estar maior e você começou a diminuir. Mas Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui, está batendo na porta, porque Ele não arromba a porta para entrar, Ele pede. E Ele está dizendo, você permite eu te levantar de novo? Você permite eu te aproximar de mim novamente? Se você permite isso, fica de pé que nós vamos encerrar agora.